Boa noite a todos, pessoal. Estou vindo aqui para essa live de hoje, sempre com o tema empresarial. Hoje o meu convidado será o Carlos Rodrigues, né, que vai estar comigo nessa live de hoje, né? Eu sou o Laudo Vilela, contador de empresas, e o tema é por que as empresas quebram, tá? E nesse processo que nós estamos iniciando agora, eu convido o Carlos Rodrigues a se apresentar e estar comigo aqui. Alô, Carlinho, tá aí? Bora, né? O tema de hoje é um tema muito legal, que é por que empresas quebram. Empresas quebram dentro de um processo de gestão que às vezes não consegue gerir a empresa de forma correta, de forma bacana. Então tem problemas financeiros. Carlinhos, você tá aí comigo? Espera aí um pouquinho só. Bora, Carlinhos. Boa noite. E pessoal, desculpa aqui que a gente tá treinando na live aqui. A gente sabe do assunto, mas da tecnologia aqui a gente tá aprendendo. Carlinhos, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, meu parceiro Obrigado. de negócio. Gostaria que você se apresentasse aí, o pessoal que ainda não te conhece. Vamos lá, Carlos. Bom, vamos lá. Pessoal, boa noite. Eu sou o Carlos Rodrigues, eu sou fundador do Instituto Paz Financeira. A gente aqui faz consultoria financeira, auditoria financeira, a gente também faz BPO financeiro, que é a parte de terceirização do departamento financeiro. Nossa empresa aí está há algum tempo no mercado, já tem uma experiência boa aí com relação ao financeiro. E hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês aí sobre gestão financeira, né? Por que as empresas fecham? Por que as empresas quebram, né? E falando mais um pouquinho só, Laudo, me apresentando ainda, sou formado em administração de empresas, sou formado também em ciências contábeis, tenho um MBA pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, gestão financeira, controladoria e auditoria. Eu tenho mais de 18 anos de experiência no mercado financeiro, já fui gerente do Banco Santander, já fui diretor financeiro de indústria e agora tenho a consultoria aqui do Instituto Paz Financeiro. Então, só uma breve apresentação aí para a gente dar o início, então, para o pessoal saber quem é que vai estar falando com vocês nessa noite aí. Bora lá? Bom, bom, Carlinhos, apresentações feitas, vamos direto ao tema de hoje. Por que empresas quebram? Parece muito simples falar sobre isso, mas na verdade é um tema muito complexo. É, eu tenho 32 anos como contador e abro e fecho empresas constantemente. Existe um estudo de que 60% das empresas não chegam ao primeiro ano e 80% das empresas não chegam ao segundo ano. E apenas 5% das empresas completam 5 anos de existência. Por que será que isso acontece? Eu já inicio falando o seguinte: empresários, quando montam um negócio, quando montam um empreendimento, e que a gente sempre vai falar de empreendedores. No Brasil é o lugar que mais tem empreendedores no mundo, porque as empresas elas abrem constantemente. Então, quando vê que aqui em Marília abriu 100, 200 empresas todos os meses, de acordo com o número da JUSESP, a gente pode perguntar:
Onde estão todas essas empresas e o que aconteceram com aquelas que fecharam? Eu já iniciei falando o seguinte, que a maioria, talvez cerca de 90% desses empreendedores ou desses empresários, eles conhecem do ramo de negócio deles, eles conhecem daquela prestação de serviço, daquele comércio, daquela situação, mas esquece talvez do coração de um negócio que chama gestão, tá? Existe a gestão administrativa, existe a gestão comercial, mas existe o ponto-chave que é a gestão financeira. Vamos lá, Carlinhos, vamos falar da gestão financeira. Você está aí para É isso isso hoje. aí, pessoal. Esses dados que o Laudo passou agora para a gente aqui refletem muito bem, infelizmente, a realidade das empresas brasileiras, né? O empresário, Laudo, como você estava dizendo, ele é especialista no ramo de atuação dele, que a gente chama aí de core business, no negócio dele. Então, ele é bom na pizzaria, ele é na loja de sapato, na loja do que for o ramo de atividade dele. Ele é especialista no negócio. E ele acaba esquecendo que ele precisa de especialistas para ajudar a gerir a empresa dele. Então, acaba negligenciando áreas muito importantes que fazem parte aí do oxigênio da empresa dele. Entre elas, né, a contábil e a financeira. Então, a gente falando de gestão financeira, não é só pagar e receber contas, né? Nós temos aí todo um fluxo de trabalho que é feito na gestão, onde a gente avalia o lucro, né, avalia preços, avalia margem, separar as contas do sócio e as contas da empresa, né? Tem aí a Narjara colocou aqui que é a carga tributária. Se não tiver um planejamento tributário, né, Lauda, aí já é uma especialidade aí que você pode nos dizer, empresas quebram também, né? Porque, assim, temos que saber como podemos, então, fazer um bom trabalho referenciado com relação aos impostos. Se a gente não souber as alíquotas que a gente vai pagar de imposto, não souber colocar um preço justo no seu produto, no seu serviço, a gente acaba quebrando também. Carlinhos, tudo começa de um planejamento estratégico. Quando Perfeito. você fez o planejamento estratégico, quando você passou por um plano de negócios, você estabeleceu metas, estabeleceu números, estabeleceu parâmetros, você já fez o planejamento tributário e aí você já inicia um novo negócio, já baseados no estudo e baseado naquilo que vai ser fundamental para a sua empresa. Dentro do que eu falo da experiência da gente, a gente vê que muitas empresas hoje, muitos empresários, iniciam o negócio e logo de cara já querendo fazer um empréstimo para capital de giro, já fazer um empréstimo para poder colocar dinheiro na empresa. E aí eu falo o seguinte, isso é errado? Não, desde que tenha uma condição, já tenha uma expectativa de pagamento, para que isso não onere e não faça com que corrói o dinheiro da empresa. Porque eu digo sempre o seguinte: o giro engana, o giro do negócio é um vilão se não estiver dentro de uma prospecção planejada. Porque quando vai girando, o empresário vai confundindo aquilo que é pior para se fazer. Mistura faturamento com lucro, ou melhor, Sim. não sabe diferenciar o que é uma coisa e o que é outra. E aí começa a acabar com o capital de giro da empresa, e empresa nenhuma sem capital de giro vai ter sucesso. Você fez uma observação muito pertinente, Laudo. Quando se faz aí um planejamento, muitas empresas, na verdade, não começam com planejamento. Porque, assim, existem dois tipos de empresário. O por necessidade e o por aptidão, né? Aquele que realmente
gosta do que faz e sai do trabalho ou vai buscar uma forma de desenvolver aquele trabalho que ele ama, com que ele gosta de fazer. Esses têm um pouco mais de disponibilidade para o trabalho. Então, ele acaba conseguindo evoluir mais. Outros são por necessidade. Então, assim, quando você entra por uma necessidade, simplesmente eu preciso fazer alguma coisa agora para me sustentar. Geralmente, nesses casos, os empresários vão, assim, aperta o botão e vai. Né? Não tem um planejamento. Então, eles entram no negócio, começa a girar, começa a dar certo, né? Faz o primeiro giro, faz o segundo, já entra para pegar capital de giro, como você disse, sem um planejamento muito estruturado. E aí vem a grande questão financeira, que é a falta do planejamento. E aí falta dinheiro para pagar o empréstimo, né? Falta dinheiro para pagar o banco, entra no cheque especial, entra em juros abusivos aí, e aí é onde a gente começa a chegar no início do nosso, chegar no nosso tema. Por que as empresas quebram? Justamente por isso, por falta desse planejamento, né, financeiro, saber quanto que cabe de parcela, né, quanto tem que pagar de imposto, quais são os cálculos corretos. Isso tudo faz parte de uma gestão que assim, o empresário, Laudo, de fato, não consegue, não tem a obrigação de ser especialista financeiro. Ele tem que ser bom no ramo do negócio dele. Por isso que tem as consultorias, tem os escritórios aí, que estão aqui para justamente dar um embasamento, dar a força que o empresário precisa, né, o direcionamento para que ele possa alcançar os seus resultados. Então não vai ser da noite para o dia que isso vai acontecer, mas precisa de um planejamento. E muita coisa depende do trabalho de um especialista. Ô Carlinhos, o pior não é quando pega um dinheiro para capital de giro e aplica esse dinheiro na empresa e depois paga a parcela. O pior é quando acaba de abrir a empresa, já compra um carro zero e já joga para a empresa pagar. Aí, Então, e aí que é aquilo que a gente sempre fala, já começou a misturar o pessoal com o profissional logo de cara. E sim. aí não sabe a diferença de prolabore com salário, com lucro, e aí complica tudo. Aí misturou o pessoal com o profissional, meu. Perfeito. Você citou esse é um dos motivos que as empresas quebram, Laudo. É misturar a pessoa física com a jurídica. A empresa começa a faturar um pouquinho mais, o empresário fala, tá no caixa aí, dá pra gente botar no bolo aí, igual você falou lá no início. Bota no bolo aí, vai no fluxo e vai pagando. E assim, e muitas vezes não apura se realmente está tendo lucro, se está conseguindo, e vai levando. E aí, eu como consultor financeiro, eu tenho assim, muitas dores que os empresários relatam, que eu trabalho o mês inteiro, a empresa tem um fluxo bom, mas não sobra dinheiro. Né? A gente trabalha pra caramba, entra bastante dinheiro na empresa, mas não sobra. O que será que está acontecendo? E aí a gente começa a mapear os processos, mapear o caminho do dinheiro, vamos dizer assim, e a gente percebe que ele está sendo mal utilizado, que ele está sendo mal administrado, na verdade. Não mal utilizado, mal administrado. E não é por má fé. Né? O empresário vê ali o dinheiro no banco, no caixa, e acha, então, tá sobrando aqui um X, dá para colocar uma parcela aqui. E daqui a pouco entra outra, e entra outra, e assim vai aumentando as parcelas, daqui a pouco a empresa não consegue mais, pega outro capital de giro, outro empréstimo, e é onde começa a afundar. Né? Então, você como contador aí tem uma experiência maior na questão de abertura e fechamento de empresas, mas é triste esse relato. Né? É triste a gente chegar numa empresa e ver o potencial que ela tem de crescimento, o potencial que ela tem de mercado, e às vezes olha para a gente, um consultor financeiro, um consultor contábil, olha e fala, eu não acho necessário um trabalho de um consultor, é caro para a gente. Ok, é mais caro a ignorância, vamos dizer assim, né, do que você ter um profissional que vai ajudar vocês a levar ao sucesso da empresa. É muito mais caro, porque isso pode quebrar uma empresa. Então, avaliem isso como um investimento para a empresa de vocês. Eu já tive casos, Carlinhos, de empresários me procurar e a gente for trabalhar para fazer a gestão, e nesse processo de gestão
ele falar para mim assim, ó, eu preciso de um contador, eu não preciso de um patrão, né? Porque quando eu digo que ele deve definir um valor de prolabore e daquele valor ele tem que viver daquilo, e este valor tem que estar acrescentado ao custo da empresa, muitos empresários não aceitam. Porque o objetivo da gente estar aqui falando sobre isso, a gente está falando para os microempresários. É para aqueles que têm dificuldade de gestão, para aqueles que não têm o preparo dessa gestão, para quê? Para que eles consigam gerir a sua empresa da melhor forma possível. Então, ninguém, nem eu que estou aqui, nem eu que sou contador, nem o Carlinho, que é consultor financeiro, quer ser o patrão de nenhum empresário. A gente quer unir aos empresários para que eles obtenham sucesso nas suas empresas. Que eu falo o seguinte, a partir do momento em que começa a ter sucesso, o dinheiro ele vira consequência e não objetivo. Porque administrar uma empresa em que ela tem 100 mil de faturamento e 90 mil de despesa, qualquer um faz. O contrário que é difícil, né? Sim, você também tocou num ponto que é muito interessante. O dinheiro ele não tem que ser fim, ele tem que ser meio, né? O empresário ele tem que trabalhar. É claro que cada caso é um caso, né? Mas avaliando assim a questão da gestão financeira, o lucro ele não pode ser simplesmente trabalhar só pelo lucro, né? O dinheiro tem que ser uma consequência do trabalho dele. Se você exerce um trabalho que você gosta, por isso que eu disse lá no início, os dois tipos de empresário, por necessidade e o por necessidade e por paixão mesmo, que gosta do trabalho, né? Aquele que faz isso porque gosta, ele consegue enxergar um propósito naquele que ele faz, né? E com esse propósito, ele consegue ajudar muitas pessoas no seu negócio e o dinheiro se torna consequência de um trabalho bem feito, né? E ele vai ter paixão pelo negócio e vai cuidar com muito carinho daquilo. Agora, muitas vezes, fazemos aí trabalhos simplesmente por causa do dinheiro e acabamos esquecendo um propósito, algo maior. E o dinheiro acaba sendo fim, né? Trabalhar só pelo dinheiro e trabalhar só por dinheiro, você se escraviza. Né? Não é uma coisa saudável. O dinheiro tem que ser, você tem que ser senhor do dinheiro e não o contrário. O dinheiro não pode ser o seu senhor, senão você se torna um escravo do dinheiro. Não, bem isso mesmo. Está presente aqui o meu amigo Samuel, meu cliente. O Samuel é um caso interessante, em que ele iniciou um negócio, teve alguns problemas, e eu chamei o Samuel no escritório e ensinei para o Samuel o que é um planejamento tributário, o que a empresa dele paga imposto, por que paga, que jeito que paga, e, e assim, ele hoje está aqui nos prestigiando, e assim, igual eu fiz com o Samuel, é o objetivo fazer com todo mundo, planejar aquela empresa, planejar para dentro do planejamento tributário não é sonegação de imposto ou ficar à mercê da fiscalização. O planejamento tributário é pagar um mínimo de imposto que tem dentro da legislação e que todo mundo, que o empresário saiba por que está pagando e como está pagando. A partir do momento que ele tem um planejamento tributário, ele vai conseguir embutir aqueles impostos dentro do seu custo de trabalho, porque o imposto faz parte do custo, e calcular o imposto de forma correta, com certeza, vai ser um aumento na lucratividade, na produtividade da empresa, e dentro desse projeto todo, é planejar. A gente pode falar 1000 vezes que o planejamento, a gestão, isso são pontos-chave, isso é o coração da empresa, né? Todo empresário tem que saber por que ele paga aquele imposto, como que é, por que é, e assim, e saber o principal, o custo. Veja bem, tem um detalhe que é importante dizer, que o mercado que dita as regras, o mercado que dita os preços. Existem muitos empresários que colocam o preço do seu produto
baseado naquilo que a concorrência coloca, baseado naquilo que o mercado coloca. Mas muitas vezes, sabe, será que ele está tendo lucro? Será que está sendo compensatório para ele? Então, tem que fazer cálculo, tem que fazer conta. E eu já tive muitos casos que eu falo que é inviável a prática de determinados preços. É preferir, e aí ainda usa a máxima assim, mas é bom que vai girando. A gente perde aqui e ganha ali. Não, não é assim, né? É melhor não vender do que vender com prejuízo, Sim, né? sim. Porque no Eu final das vejo. contas a matemática é gelada, né? Não, e o contra números não tem argumento, né? A matemática que você falou, é exata. Se não, assim, a conta não fecha no final. Mais cedo ou mais tarde vai amargar o prejuízo e, se não conseguir reverter isso, vai quebrar a empresa. Então, assim, algumas sugestões que a gente dá aí nas consultorias, Olavo, e tem um serviço que eu presto, né, aqui na minha consultoria, que é a de terceirização do departamento financeiro. Porque, assim, como a gente está falando, os empresários, né, não têm, talvez, toda a habilidade ou tempo. Às vezes você pode até entender do financeiro, né, e de planejamento, mas não tem tempo para cuidar disso. E precisa, então, de alguém para que ajude a fazer esse trabalho. Então, um dos trabalhos que eu acho que é legal e fica como dica, né, para vocês aí, e o trabalho de terceirização do departamento financeiro. A gente chama aqui de BPO financeiro, que realmente é a terceirização. Como é que funciona a terceirização? Você terceiriza o seu departamento financeiro, seu contas a pagar, seu contas a receber, todo a estrutura financeira para uma empresa especialista em gestão financeira. O único trabalho que o gestor, no caso, o dono da empresa, tem que fazer são as autorizações, né, dos pagamentos e também sentar com o consultor financeiro e fazer as análises. Somente isso. O resto, tudo, é terceirizado. O consultor, aqui no caso, a nossa empresa, o Instituto Passo Financeira, cuida de todo o processo, faz pagamentos de contas, recebimentos, emite nota fiscal, boleto de cobrança. Isso tira das mãos das empresas todo o operacional, que toma muito tempo. E aí, quando no caso, o gestor vai se dar conta, ele fica, em média, 60% do tempo cuidando do financeiro. Sendo que 60% do tempo poderia estar direcionado a cuidar do negócio principal dele. Né? Então, essa é uma situação que tem acontecido muito e é um serviço que tem crescido muito ultimamente, que é isso, terceirizar o seu departamento financeiro. É uma sugestão que vai ajudar você, empresário, a cuidar muito bem do seu negócio, de fato, ter tempo para ele, porque a gente precisa de ter tempo para isso, né? Ô, Carlinho, o Anderson fez uma pergunta aí, até onde, eu vou misturar a pergunta dele, até Tá. onde é realmente vantajoso a terceirização do departamento financeiro? Maravilha. Obrigado pela pergunta, Anderson. Obrigado aí, Paulo, o pessoal que está na Arjara, todo mundo que está participando da live com a gente aqui. Ó, é o seguinte, temos vários pontos positivos para enaltecer a terceirização do departamento financeiro. Né? A gente hoje sabe que ter um funcionário especialista dentro da empresa é muito caro. É muito caro. Um especialista realmente que domina as finanças, que vai cuidar do seu negócio, não vai ser barato. Né? E, em virtude disso, a gente tem que contratar pessoas não pela capacidade técnica, mas sim pelo salário que a gente pode pagar, não é isso? Então, uma das vantagens de você terceirizar o departamento financeiro é isso. O seu departamento financeiro está nas mãos de especialistas que sabem o que estão fazendo. Isso é uma das coisas. Outros é poder contar com essa equipe de especialistas 12 meses por ano, porque a gente vai ter que estar aqui para entregar o resultado para vocês os 12 meses por ano. A gente não vai tirar férias.
A questão de férias é interna. Isso é um problema que o terceirizado tem que arcar. Então, assim, de janeiro a janeiro, o seu fluxo de caixa vai ter que estar em dia, suas contas a pagar, a receber, dia 30, 31 de dezembro, qualquer que seja o dia de pagar a conta, o serviço vai estar aqui, né? O terceirizado vai estar aqui. Então, isso são outras coisas que, no caso de um funcionário, tem a questão das férias, de ficar doente, de falta, que isso são outras vantagens, né? Que a gente encontra. Sem contar, né, que eu acredito que seja uma das maiores dores dos empresários hoje, é a falta de tempo para cuidar do departamento financeiro. Então, perde-se muito tempo vendo o que tem que pagar, o que tem que receber, aí o banco não bate, aí conta que fica para trás sem pagar, cliente fica sem cobrar, vários, porque não tem um fluxo, não tem um processo. E isso aqui no departamento financeiro terceirizado, que a gente fala aqui, né? No Instituto Paz Financeira, a gente tem processos, tem pessoas para cuidar de cada departamento, de cada área do financeiro, e é onde que a gente ganha em produtividade. São alguns motivos, tem outros, mas custo também, que é muito mais baixo do que você contratar um funcionário específico para cuidar do seu financeiro sem especialização, né? Então, um departamento especializado com custo muito mais baixo do que um funcionário médio, aí, vamos dizer assim. Ô, Carlinhos, você está vendo a pergunta da Ateliê, eu não estou conseguindo ver em cima, que sumiu aqui para mim. Ela fala que associar outros investimentos com o pouco de lucro que se tem, se o microempreendedor considera possível. Eu iniciei falando sobre o microempreendedor, que é o seguinte, o microempreendedor nem sempre é uma vantagem ser um microempreendedor. O microempreendedor, ele também necessita de um planejamento. Ele não pode simplesmente ser um microempreendedor por ser microempreendedor. Ele precisa também gerir a sua empresa como um negócio profissional e, a partir daí, ter um crescimento sustentável e saber até onde ele consegue ser microempreendedor. Claro que a associação a outros investimentos aumenta lucro, porém, o microempreendedor ele é uma modalidade em que é muito limitado ao crescimento da própria empresa. Então, às vezes, é errado pensar que o microempreendedor está economizando imposto. Às vezes, ele está simplesmente limitando o seu próprio crescimento e, às vezes, criando uma armadilha para ele mesmo. Excelente, Laudo, excelente, excelente. Gente, eu acabei não comentando no início, eu trabalho também como coach financeiro, e aí, a gente fala muito sobre isso. Às vezes a gente não quer pagar o imposto, né? Não vamos entrar no mérito do que se é feito com o dinheiro que a gente paga. É imposto, como o próprio nome diz, a gente tem que pagar, é imposto, né? E muitas pessoas falam assim, mas se eu tiver que desenquadrar do MEI, eu vou ter que pagar mais imposto. Pensando nessa situação, se você chegou nesse nível, significa que você está ganhando mais dinheiro também, né? E quanto mais você ganha, mais oportunidade você tem. Se você está deixando de ganhar mais dinheiro porque tem que pagar imposto, isso é uma limitação. Então, a gente não pode se limitar pelo fato de ter que pagar imposto. O imposto vai ser consequência do bom trabalho que você está realizando, do reconhecimento dos clientes que você entrega um bom serviço, um bom trabalho, né? E voltando aí também a pergunta dela, Laudo, diversificar é muito bom. É bom você ter mais do que uma renda, né? Porque isso é muito importante justamente para não ficar nas mãos de um só negócio. Mas se você puder diversificar também em produtos, em mix de produtos, naquilo que você é especialista, talvez seja melhor, porque a curva de aprendizagem para você investir em outros negócios pode ser que você perca muito dinheiro lá também. Então, é necessário fazer uma avaliação para ver em quais outros negócios irá investir o lucro que você está tendo, ou se compensa reinvestir no próprio negócio.
Se é um negócio que você tem que seja lucrativo, vale muito mais você, ao invés de deixar o dinheiro numa aplicação financeira, aplicar na própria empresa. Se você tem um retorno acima de 5%, já compensa ao mês, né, do que se deixar o seu dinheiro aplicado. Então, são contas que nós temos que fazer, por isso que é importante a gestão, né, Laudo? Por isso que é importante saber quantos por cento você tem de lucro, porque dessa forma você consegue aplicar melhor o seu dinheiro na própria empresa ou talvez em outros negócios. O Carlinhos, um erro muito comum também de empresários, e isso acarreta num custo alto financeiro, porque muitas vezes ele tem funcionários, e quando tem funcionário, chega no mês de dezembro, tem 13º para pagar. Então, ele não planeja de uma forma que tenha um fluxo de caixa suficiente para pagar o 13º no final do ano. E em determinados ramos, o lucro, no comércio não é o caso, mas o lucro diminui bastante, o faturamento diminui bastante no final do ano, porque o pessoal já não está mais lá contratando aquele serviço, etc., está mais gastando no comércio, canaliza o dinheiro para o comércio, então o faturamento de muitos segmentos diminui. E aí tem que pagar o 13º. E aí o que faz? Socorre ao banco. Socorre ao banco, tem juros. E aí já entra janeiro com um faturamento mais baixo. Tem que pagar o banco. Então, quando eu coloco essas situações, são situações reais que acontecem. Porque tudo isso que a gente vai tá falando, a palavra é sempre a mesma, é gestão. Quando você se prepara, se você tem uma gestão, você já entra em janeiro, você já faz o planejamento tributário para o ano todo. Mas fez em janeiro? Não. O planejamento tributário para 2022 já tem que começar a fazer desde agora. Perfeito. A partir do momento que você tem um planejamento tributário, você faz um planejamento financeiro, você faz um planejamento de pessoal, você já faz um planejamento administrativo e estratégico, e você não leva sustos. Acontecem situações na empresa em que gera algum estresse, algum problema, isso é normal. Mas, se está tudo dentro do planejamento estratégico, vai ter aquela gordura em que você vai conseguir absorver sem muita dor, né? Então, não é nada mágico lá, porque quando muita gente fala assim, por que as empresas quebram? Aí vai falar assim, a pandemia chegou. Pô, então quebrou a empresa? Por que uma empresa quebrou e a outra não? É culpa só da pandemia? Não. Sim. Não, na verdade, assim, a pandemia vem para fechar o que está mal administrado. Não que assim, longe de mim julgar cada caso. Claro que são momentos difíceis, né? Fechou muita coisa. Né? O Marcos está falando aí, realmente, empregar no Brasil é muito difícil, né? E realmente, empresários são guerreiros, né? Mas assim, a pandemia não fechou por causa da pandemia, fechou por causa da gestão, né? Eu conheço empresas e eu trabalho com muitas empresas que têm essa dificuldade de gestão. Como você falou, Laudo, a gente faz hoje planejamento em épocas de setembro, por volta de setembro do ano, eu sento com os empresários, né, com as empresas que eu dou consultoria, e a gente começa a montar o planejamento orçamentário do ano seguinte. Então a gente faz o planejamento de janeiro a dezembro, em outubro, em setembro do ano anterior. Quando a gente chega lá em janeiro, já está tudo pronto. Então, gente, isso aqui é dica para vocês. É difícil vocês pararem, sentar, fazer planejamento? Sim, é difícil. Por isso que tem que ter alguém para ajudar, auxiliar a fazer esse trabalho. Esse planejamento é necessário para o sucesso de qualquer empresa. Qual é o planejamento de vocês para o próximo ano, para os próximos 5 anos, para os próximos 10 anos? Já parou para pensar? Já fez algum planejamento? Pelo menos para um ano? Né? Então, a gente fala, não faço nem para um mês, eu vou fazer para um ano. Isso não é legal a gente falar isso.
Você fala, não faço nem para um mês, vou fazer para um ano. Tem que fazer para um mês, tem que fazer para um ano, tem que fazer para 5 anos, porque senão a sua empresa não se sustenta. Como é que você vai criar estratégias se você nem sabe o caminho que você quer chegar? Né? Então, a gente tem que ter esse planejamento que vai levar para onde a gente tem desejo de chegar, que eu acredito que seja a prosperidade financeira aí, né? Exatamente isso. O que acontece também, muitas vezes, é que a pessoa, às vezes, tem o péssimo hábito de procurar o especialista, de conversar com especialistas sobre o assunto, e, e quer procurar tudo no Google. Não é assim que funciona a coisa, né? Você falou muito bem do planejamento orçamentário da empresa. O planejamento orçamentário é isso, é você saber aquilo que vai acontecer ou estimar aquilo que vai acontecer. É justamente para evitar sustos no final. Ninguém Sim, abre uma empresa pensando em fechar a empresa. Todo mundo abre uma empresa para ter lucro, para ter sucesso e para conseguir aquilo que deseja. Porém, não pode abrir uma empresa por abrir. Não pode abrir um negócio para daqui 3, 4, 6 meses, um ano, encerrar o negócio porque não deu certo o negócio. Agora, não deu certo por quê? Hoje está muito na moda abrir um e-commerce, colocar a empresa para vender no marketplace. Mas sim, eu tenho produto A, produto B para vender. E aí eu vou colocar lá no Mercado Livre para vender. Aí coloca lá, não consegue vender nada. Não consegue vender nada por quê? Porque colocou de qualquer jeito, não planejou. O, o produto tá, o produto tá grande, tá caro, o produto tá barato. Por quê? Né? Muito complexo isso, né? O meu amigo de infância, Marquinhos Silvério, está comentando aí, a energia aumenta, o combustível aumenta, tudo aumenta, o custo aumenta, né? Porém, você tem que readequar, Marquinhos, todos os meses, e o que acontece? Você fez um planejamento, né? Você faz telha lá, o que acontece? A energia aumentou, o combustível aumentou, seu custo aumentou, queridão, se você não repassar isso para o preço, não tem jeito, sim. você vai quebrar, né? Entendeu? Agora, o mercado dita as regras assim. Agora, não é porque o mercado está ditando aquele preço que você vai tomar prejuízo, né? Tem essa questão que o Marcos está falando aí, realmente é uma coisa que assola os empresários, e de fato, né? O frete aumenta, energia aumenta, e assim, só que a gente vamos ver, vamos analisar pelos dados da inflação, né? A inflação é o que? É um conjunto, é uma cesta de produtos, né? Que eles medem aí a oscilação de preço. Né? Se está aumentando a inflação, significa que os preços estão aumentando, né? Pensando na economia no geral. Então, assim, eu sei que deve ser difícil, no caso, a gente falando aí do Marcos, eu não sou especialista no segmento dele, ele que é o especialista, eu sou só um especialista financeiro, né? Mas pensando aí no trabalho dele, né, realmente, se a gente não trabalhar os números, porque na construção civil aumentou-se tudo, né? A gente aumentou o minério, o ferro, O, o o, cimento, tudo. Então o faz parte do INPC, processo, né? o INPC da construção civil está em 32%. Quer dizer, o custo médio da construção civil aumentou Aumentou. 32%, tá? E em muitos casos isso está refletindo nos reajustes de aluguéis. Os aluguéis estão Sim, todos tendo que ser renegociados por outros índices, o IPCA que está sendo utilizado agora, porque o INPC, que era o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ficou muito alto em virtude da construção civil. E isso é muito complicado, né? sim. Aumentou demais. Isso realmente é uma coisa que acaba colocando um determinado segmento
em conflito, porque, pô, eu planejei e agora subiu desse jeito, como é que faz? Né? Mas isso era uma tendência de alta que já vinha há muitos anos, há Sim, muitos meses. mas Dá você falou para. uma coisa, ô Laudo, que é legal a gente tocar, que é o seguinte, a gente precisa realmente do planejamento, por isso que serve o planejamento. A gente faz um planejamento baseado no cenário atual. Como eu falei agora, a gente chega lá no mês de setembro, outubro, senta para planejar o ano seguinte. A gente não tem bola de cristal. Não dá para falar como é que vai ser o ano que vem. A gente tem previsões, né? E previsão baseada onde? No histórico. Então, se a gente faz um acompanhamento financeiro, como é que foi janeiro do ano passado? Fevereiro do ano passado? E aí vai fazendo o histórico. Claro que, por exemplo, eu tive empresas pensando assim, só o cenário, né? Eu tive empresas que planejaram o ano de 2020 lá em 2019. E quando chegou 2020, foi um cenário totalmente diferente do que a gente tinha planejado. Não existia pandemia em 2019. Quando a gente entrou em 2020, no terceiro mês, no quarto mês, veio a pandemia e fechou tudo. E todo aquele planejamento que a gente fez em 2019, com base naquele planejamento, nós tivemos que tomar, então, as iniciativas, né, as mudanças. Mas a gente tinha um planejamento, né? E com base naquilo, ficou mais fácil o direcionamento. Agora, a dificuldade a gente não tem planejamento, não tem histórico, não tem assessoria, não tem nada. Aí chega uma crise dessa, é difícil a gente conseguir ficar em pé mesmo. E aí a gente volta no início, no tema da nossa live. Por que as empresas fecham? Gestão. Né? Gestão financeira vai ajudar muito a equilibrar aí, ou pelo menos te ajudar a passar por essa fase difícil que é a crise. O Carlinhos, agora, falando um pouco mais do seu trabalho na prática, e para o pessoal que está aqui, como que seria na prática o trabalho em si? É personalizado? É de um modo geral? É por ramo de atividade? Como que é a prestação de serviço na prática? Essa Olá. terceirização do departamento financeiro. Tá. Assim, aqui na empresa, né, no Instituto Paz Financeira, a gente então trabalha com alguns tipos de serviço. Vou citar dois para você, que é a consultoria financeira e a terceirização do serviço financeiro, do departamento financeiro. Eu vou explicar a terceirização. O que é terceirização? Então, é trazer para o meu escritório aqui, para o Instituto Paz Financeira, o serviço do escritório, né, do meu cliente. É um serviço personalizado. A gente, então, vai sentar com o cliente, vai analisar quais são os serviços que ele tem e quais são os serviços que ele deseja terceirizar. Eu quero terceirizar minhas contas a pagar, contas a receber, eu quero terceirizar meu faturamento, eu quero que você cobre meus clientes até 30 dias depois do vencimento, eu quero que você concilie o banco, eu quero que você emita boleto. Isso tudo a gente faz aqui, né? A gente vai, claro, o que diferencia um do outro? É a quantidade é o volume financeiro, é o volume não financeiro, mas é o volume de serviços, vamos dizer. Eu emito, sei lá, 100 notas por mês, ou eu emito 200 boletos por mês. Então, isso, né, exige um trabalho, uma equipe mais especializada, mais pessoas para cuidar do seu financeiro, né, ou mais tempo para cuidar do seu financeiro. Então, cada situação é um valor. Então, por isso que você perguntou, é genérico? Não, não é. A gente senta, tem um questionário aqui com os itens que o cliente deseja terceirizar, dentro daquilo que eu já faço, o meu trabalho, e a gente terceiriza. Né? Ô, É assim, Carlinhos, só para concluir, Olavo, hum, se o cliente falar assim, mas se eu não quiser terceirizar o meu setor financeiro, como é que eu faço? A gente tem, então, a consultoria financeira, onde eu ensino, né, o passo a passo para poder, então, o financeiro funcionar de forma eficiente. O único problema disso tudo, da consultoria, é que se eu treino um funcionário seu, por exemplo, de uma empresa, eu vou lá, treino o funcionário, treino toda a equipe. E aí, sei lá, recebe uma proposta e vai trabalhar na outra empresa.
né? Então, todo o treinamento, todo o conhecimento transferido foi perdido porque o funcionário vai levar com ele o conhecimento. Claro que a gente consegue treinar, criar processos, escrever rotinas para que outra pessoa possa assumir, mas tem um processo aí que acaba desgastando um pouco a empresa. Mas são essas duas linhas, vamos dizer, hoje que a gente faz. A consultoria dentro da empresa, ensinando os processos financeiros e terceirizando o processo financeiro da empresa. O Carlinho, mas esse trabalho de terceirização é para qual tipo de empresa? Para as grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas? Ah, muito bom. Cláudio, são para pequenas empresas, pequenas e médias empresas, tá? O foco é empresas, geralmente empresas grandes mesmo, já tem seu departamento interno ou todo lá dentro, né? Mas assim, não é o foco da minha empresa pegar empresas grandes. Eu tenho foco em pequenas e médias empresas, né? Desde até de um MEI que tem aí que precisa de um fluxo de alguém que faça o financeiro para ele, né? Porque às vezes ele precisa vender, ele é o financeiro, ele é o vendedor, ele é o contador, contador não é, né? Porque não consegue ser, mas ele é tudo, né? Vamos dizer, ele bate escanteio e vai cabecear. Então, é difícil para ele administrar tudo. Se ele tiver, não só um MEI, mas um microempresário mesmo, né? Alguém que faça essa parte para ele, vai ajudar ele na tomada de decisão. Então, o serviço é direcionado para as micros e pequenas empresas. E só para o pessoal que está acompanhando aí, eu sou contador há 32 anos e eu fiz um coach financeiro com o Carlinho. Eu trabalhei para poder ajudar a gerir o meu dinheiro. E eu falo para vocês, não estou vendendo o peixe do meu parceiro de trabalho, não. Mas o resultado é garantido, sim, tá? Com certeza. Chama paz financeira, por quê? Não é à toa, é para que se tenha paz financeira. E ele não quis dizer aqui não, mas eu vou falar que o lema dele é que mesmo que a sua empresa esteja no fundo do quintal, as suas finanças têm que ser de multinacional. Garoto, é isso aí. Esse princípio é importante. Realmente, se você pretende crescer, esse é um lema que realmente eu carrego, né? Se sua empresa pode estar até no fundo do quintal, mas suas finanças têm que ser de multinacional. Isso é legal, porque mesmo que a sua empresa seja pequena, ela merece ter um financeiro de qualidade, de respeito, né? Isso mostra também a seriedade de uma empresa, né? E onde você pode também ter tranquilidade para fazer bons negócios. Então, é bem lembrado, Laudo. Esse lema aí é muito importante e acho que é legal a gente levar isso a sério. O financeiro é muito importante numa empresa. Então, é importante vocês cuidarem com carinho do financeiro. Bom, a gente está quase caminhando para o final da nossa live aqui. Eu quero agradecer a todos que tiveram conosco aqui. Ainda não terminou, não, mas assim, eu vou citar alguns que eu vi. O Carlinho, que é meu cliente, né, Carlinho? Tem isso também, né? Isso, A sim. Daiane, César Sena, que passou por aqui, o Samuel, assim, eu não consegui ver todos, porque às vezes tem hora que entra meio rápido aqui, mas diversos clientes meus do escritório prestigiando, e assim, Os amigos do o BNI aqui também, Laudo. amigo do DNI, sem Bastante gente do dúvida. BNI entrou aqui com a gente. O objetivo da gente estar fazendo essa live, e eu vou estar participando de mais lives, vou estar fazendo bastante lives, justamente para que a gente consiga, junto aos pequenos empresários, aos microempresários, auxiliar nesse processo de consultoria, porque o que eu falo é real, eu não falo só para poder vender o meu trabalho e o Carlinho vender o trabalho dele, não. O empresário hoje, ele abre a empresa e não tem, às vezes, apoio nenhuma, e ele vai cuidar do negócio dele, ele fica perdido, e o que acontece, né, nisso, assim, ele mal cuida daquele negócio dele, que é especialista, seja um salão de cabeleireiro, a Isso. uma grande loja de um centro automotivo grande, tudo isso
tem que ter o gerenciamento dos processos, tem que ter o gerenciamento de tudo, e, e assim, não é só bonito a gente ficar falando assim, a palavra gestão, 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 a gente vai repetir 1000 vezes a palavra gestão, mas todo sucesso de empresa depende de gestão. A gestão administrativa, a gestão tributária, a gestão comercial, a gestão financeira, a gestão de pessoal, tudo Sim, isso precisa estar assim. E o objetivo da gente é ajudar, é prestar esse serviço, é ajudar os microempresários, porque ser grande empresário, ter muito recurso financeiro, é fácil lá. E o pequeno? Né? E o sim, pequeno que muitas vezes não tem preparo. Ele não tem preparo, às vezes não é porque não quer, não. Ele queria gerir direito a empresa, é que não claro. consegue, não sabe mesmo. Né? Tem pessoas que abrem empresa comigo e ele precisa de toda a ajuda do mundo. E a gente tem que ajudar, a gente tá aqui para esse processo de gestão, ajudar a eles a isso porque é importante, a gente está aqui fazendo essa live hoje, então passando a experiência da gente, colocando aquela prestação de serviço que a gente faz. A partir de agora, no final do ano, eu vou falar muito sobre a questão de planejamento tributário. Tem muita gente que é MEI porque acha que ser MEI é bonito, porque o Sebrae falou que não vai pagar imposto, que vai ser mais barato. E às vezes não é o processo mais vantajoso. Ah, eu quero ser optante pelo Simples Nacional, pelo lucro presumido, por lucro real. Mas o que que é isso? Por que que é isso? É realmente a melhor opção? Colocou tudo isso no papel e sabe se é verdade, se é vantajoso, né? Então, tudo isso a gente pode falar numa coisa, papel, tem que colocar no papel, tem que colocar, aprender, e isso aqui é o planejamento tributário, é o planejamento orçamentário, é o planejamento financeiro. É no papel que a gente vê isso. É Sim. mostrando os números, os comparativos, que a gente vê isso. Não é simplesmente achar porque achou. Não pode ser assim. A Najara falou aqui, né? Infelizmente, nós não aprendemos a educação financeira. Não é cultural no Brasil, a cultura nossa não é de gestão financeira. Então, a gente não aprende na escola, a gente não aprende em casa. Pelo contrário, a gente é estimulado ao consumo o tempo inteiro. Então, eu digo tanto a pessoa, a pessoa física, como as empresas estimulado a comprar. Se você tem um fornecedor, ele já vem com aquelas metas em cima de você, que você precisa comprar mais. Eu falo isso por experiência. As empresas que eu passo têm uma dificuldade muito grande, principalmente se são revendedoras de alguma marca, porque eles pressionam muito a fazer o giro. Então, o brasileiro não tem a cultura da educação financeira. É muito importante, principalmente nas famílias, criar essa cultura. Você que tem filho pequeno aí, né? Qual é a educação financeira que você está dando para ele? O que você está ensinando para ele sobre finanças? Está ensinando que o dinheiro é bom? Está ensinando a aprender a controlar o dinheiro, aprender a gastar? Tudo isso é importante. Aí eu falo assim, a pessoa vai falar, mas se nem eu sei, como é que eu vou ensinar? Pois é, esse é um grande problema. A gente precisa buscar conhecimento para ensinar para os nossos filhos, porque senão vai ser mais uma geração de pessoas despreparadas, mais uma geração de pessoas sem educação financeira. E até quando, gente? Até quando que a gente vai viver nessa bolha que não acaba nunca de despreparo de educação financeira? A gente tem que aprender agora a lidar com as finanças, a cuidar melhor disso, a fazer cursos, a estudar, a aprender, para que a gente possa, então, enfim, um dia alcançar a tão sonhada paz financeira. Ô, Carlinho, a Vanessa fez uma colocação sobre MEI. E ela falou assim, diz que ser MEI é ser muito limitado. Não, não é Sim, necessariamente ser limitado. Você tem que saber o que você vai ser, né?
a MEI pode ser bom para um determinado ramo e para outro não. Ela pode ser bom em um determinado momento, em outro não. Tudo isso tem que estar dentro da gestão, tem que estar dentro do planejamento. Você pode ser MEI por um determinado tempo, mas já está preparando a sua cabeça e a sua empresa para deixar de ser MEI logo. Porque Sim, é limitado financeiramente, é limitado o faturamento da MEI, sim, mas você não pode estar limitando seu sonho, está limitando seu crescimento, está limitando aquilo que você tem de melhor, que é a sua liberdade. A sim. MEI, ela realmente, ela tira a própria liberdade de ação do empresário, porque ele fica limitado, mas não é que ele fica limitado ao faturamento imposto pelo governo, ele fica limitado muitas vezes à sua própria crendice de que ele não pode deixar de ser MEI, que lá. Por que que não pode? Deixa de ser MEI e cresça, e vai para cima, e vai para frente. A Vanessa, que deu esse gancho para mim, fala o seguinte, ela pode, de repente, fazer 100 uniformes por mês, e ficar, pô, eu não posso fazer 101, porque se eu ficar 101, eu deixo de ser MEI. Faça 200, faça 500, faça 1.000, e Sim. esquece esse negócio de MEI, e seja uma empresa, e cresça a si mesmo. Não, o recado é esse mesmo. A gente tem que se soltar, né, e não deixar que a questão de imposto, a questão das obrigações nos travem. Que a gente tem muitas empresas com potencial de crescimento, mas aí, ó, a doutora Narjara falando, MEI limita até o tipo de aposentadoria. Nem para aposentadoria o MEI é bom. Claro que cada caso é um caso, né? A gente está falando aí de vários casos, né, Lauto? Tem empresas que vão faturar seus 2, 3 mil aí, e não adianta querer mudar o regime tributário. Mas, às vezes, não fatura mais justamente por causa disso, porque vai pagar um pouco mais de imposto. Então, não podemos deixar a gente, não podemos deixar a nossa mente trabalhar contra a gente, tem que trabalhar a nosso favor. Bom, mas eu acho que é isso aí, né, Carlinhos? Eu acho que foi Sim, legal. Agradeço a todos que participaram conosco, né? E, assim, a gente quer passar essa mensagem, quer passar isso para vocês. Eu vou fazer mais lives, eu quero vocês sempre aqui comigo. E assim, dentro lá no meu direct, lá no meu Instagram, no meu WhatsApp, tem lá qualquer dúvida, qualquer pergunta, a gente vai estar à disposição sempre, né? Quem não tiver o contato do Carlinho, quiser o contato do Carlinho, pode entrar em contato comigo que eu passo, e a gente vai estar sempre junto aí, né, parceiro? sim. Então aí, a gente está com uma parceria muito boa aí de trabalho, eu e o Laudo, consultoria contábil, consultoria financeira. A gente está aqui porque deve é. A gente está aqui para levar sua empresa para outro nível, outro patamar. Conta com a gente. E meu contato aí é carlosrodrigues.consultor aqui. E tem o arroba Instituto Paz Financeira também, que você pode me achar lá. Eu fico à disposição aí para qualquer dúvida, qualquer consultoria, né? Uma sessão aí para vocês conhecerem um pouco do meu trabalho também de coach financeiro, casais, individual. Aqui a gente ajuda as pessoas a alcançar a paz financeira, né? Não, Aldo? É isso aí, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu, boa noite. Até a Obrigado, próxima. obrigado, pessoal. Tchau, tchau.